O Atlético Paranaense anunciou a contratação do lateral esquerdo Lucas Esquivel, destaque do Campeonato Argentino. Mas afinal, ele chega para ser titular no lugar do Fernando, que entrou muito bem após o Pedrinho ser desligado do clube? Eu te conto tudo nesse vídeo. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Após o Pedrinho ser demitido do Atlético Paranaense por ter sido citado em uma planilha de um dos apostadores naquele esquema de manipulação de resultados, o Atlético Paranaense já anunciou seu substituto. Se trata do lateral esquerdo, também lateral esquerdo, né? Lucas Esquivel, de 21 anos, argentino. Formado nas categorias de base do União Santa Fé, subiu para o profissional no ano passado e estava atuando lá como titular desde então. O Atlético contratou o jogador e ele é o segundo lateral mais caro da história do Atlético. O clube pagou cerca de 2 milhões de dólares, o que equivale a quase 10 milhões de reais. Além disso, ele é a oitava maior contratação da história do clube, então é um investimento grande por um lateral que foi destaque lá no futebol argentino. O contrato vai até julho de 2028, então são 5 anos de contrato e o atleta deve chegar. Ele já chegou, já fez exames médicos, já foi anunciado, mas só deve poder atuar a partir de julho. E afinal, ele chega para ser titular? Como ele joga? Como esse cara atua? Tem uma característica diferente tanto do Pedrinho quanto do Fernando? Vamos lá, com calma. Bom, no início do ano, quem estava atuando era realmente o Pedrinho. Por quê? O Abner, que inclusive é o primeiro lateral mais caro da história do Atlético, contratado junto à Ponte Preta, vendido no ano passado ao Real Betis. Ele se destacou bastante no Atlético Paranaense ano passado, foi titular na campanha do vice-campeonato da Libertadores, foi um dos destaques do Atlético no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores também. Então foi um moleque que, cara, muito bom jogador, muito acima da média, principalmente para a idade. Não é à toa que foi vendido para a Espanha, tá atuando lá no Real Betis, tá tendo bastante minutos por lá. Em alguns momentos é titular, outros reserva, outros atua, né? Entra durante as partidas, mas o mais importante é que tá tendo minutos. E após o Abner ter sido vendido, Pedrinho e Fernando disputavam a posição para quem seria o titular nesse ano. O Pedrinho começou a temporada como titular, jogando bem, um lateral que chega bastante ao fundo, tem essa característica, um lateral veloz, mas que apresentava alguns problemas defensivos. Mesmo assim, o Pedrinho continuou jogando, continuou sendo titular. Teve essa questão que ele foi citado numa planilha de uns apostadores, e aí o Atlético demitiu, desligou o atleta. E foi aí que o Fernando passou a ganhar mais oportunidades. Fernando, bom jogador inclusive, mas tem uma característica um pouco diferente do Pedrinho e também do Abner. O Fernando ele já se posiciona melhor, já é um lateral que entrega uma consistência defensiva maior em comparação com o Pedrinho, tá? Então já é mais um lateral equilibrado, que chega ao ataque sim, que dá um certo apoio, mas ele primeiro defende para depois atacar. Acho que ele tem uma noção de posicionamento muito boa, muito forte, e ele tem um bote também muito pesado. Dificilmente a gente vê ele tomando decisão errada, né? Então já é uma característica diferente. A gente tá vendo que o Fernando tá conseguindo desempenhar um bom futebol, atuou muito bem contra o Botafogo, tá? Vi algumas pessoas criticando, falando que o Fernando atuou mal. Eu gostei da partida do Fernando, que a gente sabe como é muito difícil marcar o Júnior Santos, um ponta que tem uma velocidade, uma força física absurda. Mas, de fato, o Fernando vem atuando nessa posição e, bom, eu particularmente estou gostando de como ele está atuando e já expliquei a sua característica. E o Lucas Esquivel, como que ele atua? Bom, por origem, ele é realmente um lateral esquerdo, mas ele pode atuar como zagueiro também, tá? É um lateral relativamente alto, tem 1,83 de altura, então ele entrega jogo aéreo, entrega em posição, tem uma impulsão muito boa, né? Então é um lateral que entrega isso. E eu acho também que ele tem uma característica diferente tanto de Fernando quanto do Pedrinho. Claro que o Pedrinho já não atua mais no clube, mas só para dar um exemplo de fato. Por quê? Porque o Lucas Esquivel, ele
é bem mais defensivo em comparação ao Fernando, tá? Porque ele segura mais na linha, ele tem um bote muito forte. Acho que o posicionamento dele é ainda melhor em comparação com o Fernando. É claro que ele atua como zagueiro, pode inclusive atuar em linha de 5, ele pode ser esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, também pode ser ala, claro. E assim, o mais importante, cara, que a recuperação dele, a velocidade que ele tem para recuperar o espaço deixado nas costas, né? Então, se um ponta coloca na frente para correr, ele consegue recuperar esse espaço. Já sei que dificilmente ele erra bote, tá sempre muito bem posicionado, né? Que a gente costuma chamar. Ele divide referência. Vou dar um exemplo. A jogada tá se desenrolando do lado direito de defesa do Atlético Paranaense. E o jogador adversário faz aquela virada de jogo para encontrar o ponta que o lateral esquerdo do Atlético vai marcar, né? Pro outro lado, fazer essa virada de jogo. E ele consegue dividir, né? Ele consegue estar bem posicionado entre o espaço, entre o zagueiro do lado dele e o ponta que ele vai marcar. Então a bola não entra por dentro e quando entra por fora ele já está sempre bem posicionado para dar o bote, né? E ele se destaca muito nisso, se destacou inclusive no futebol argentino por conta disso. Você não vai ver o Lucas Esquivel a todo momento indo ao fundo para fazer o cruzamento, você não vai ver ele construindo a todo momento por dentro para ajudar os meio-campistas, ele não é esse cara. Mas ele é um cara que vai entregar uma consistência defensiva muito forte, já sei que ele pode atuar de zagueiro, e é esse cara que, cara, a todo momento ele tá correndo, ele tá pressionando, ele tá incomodando. Uma coisa que eu queria citar, e não é uma crítica até por conta da idade, jogador bastante novo, assim como o Fernando, assim como o Pedrinho também, e assim como o Abner. Acho que ele ainda oscila bastante, tá? Então ele faz o jogo muito bom e faz o jogo muito ruim. Aí faz o jogo mais ou menos. Aí depois muito bom, faz 3 partidas muito ruins. Então é normal, pela idade, atleta de 21 anos, então ele vai oscilar de fato, tem que ter uma certa paciência com ele, mas acho que ele tem um potencial enorme, cara. Foi destaque realmente pelo União Santa Fé lá no futebol argentino. Então eu acho bom jogador. Você me pergunta, ele chegaria de fato para se titular nessa temporada? Acho difícil, cara. Vai depender de como ele vai responder nos treinamentos, vai responder nos jogos, a adaptação dele ao futebol brasileiro. A gente tem que destacar que ele só atuou por uma equipe, né? Que ele era formado nas categorias de base do União Santa Fé, só atuou por lá. Então vamos ver como vai ser a adaptação dele. Pelo valor que foi investido, pelo potencial que ele tem, eu acho que ele pode ser titular sim, daqui a um certo tempo. Mas acho que num primeiro momento o técnico Paulo Turra vai bancar o Fernando, vai continuar dando oportunidades para ele. E o Lucas Esquivel vai entrando aos pouquinhos, vai ganhando algumas oportunidades para ver, para ele sentir também o gramado do Atlético, os treinamentos, o ambiente, o clube. Vai ser tudo novo para ele, então é necessário ter uma certa paciência. Mas eu acho que, cara, dando 6 meses, dando um tempo para ele conseguir se adaptar, eu acho que ele tem capacidade técnica, assim, para se titular do Atlético Paranaense. E o investimento foi muito grande, né? Então há essa expectativa para que ele consiga corresponder ao que foi depositado para ele, né? Tudo esse momento que ele chega de fato numa situação complicada envolvendo o Pedrinho e o Fernando, apesar do bom desempenho, não há uma garantia de fato que ele vai permanecer no time titular. Beleza, galera? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até mais tarde.